Estamos de volta no nosso Fazendo X de hoje e depois de uma deliciosa tábua de frios, queijos e um bom vinho, estamos na Verdelândia para ensinar você que tem de repente em casa um pequeno espaço, mas gostaria de ter os seus temperos fresquinhos para a hora das suas refeições e quando você estiver preparando uma comida, é que nós estamos aqui então para falar com o João, que vai ensinar como podemos ter em casa, até num pequeno espaço ou mesmo numa floreira, esses temperos aqui prontinhos a qualquer hora que a gente estiver precisando. É isso que nós vamos ensinar hoje para o pessoal, João? É isso mesmo, eu estou aí para dar uma ajuda para vocês, uma forma bem prática e fácil. Toda a floricultura tem, nós podemos pegar aqui na Verdelândia todos esses produtos, né? Esses produtos, tá? Nós temos aqui então para plantar a cebolinha, manjericão verde, o alecrim, o manjericão roxo, a pimenta e a salsinha, que para ajudar no dia a dia é muito mais fácil a gente ter no nosso apartamento um ingrediente assim. Uma pequena horta pronta, né? Isso. Então tá certo. Então por onde a gente começa? Aqui nós temos duas sugestões. Nós vamos trabalhar nessa peça aqui que é de plástico, essa floreira, mas a gente também pode fazer em vaso de cerâmica ou até mesmo de cimento, eu acho que tem, né? Outros materiais, né? Tem outros materiais. Esse aqui eu acho até interessante para quem tem, de repente, mora num apartamento e tem uma varanda, pode aproveitar, decorar a parede dessa varanda e já ter uns vasinhos ali então com esses temperinhos aqui que a gente vai ensinar. Se você tem um espaço maior ou a sua sacada, a sua varanda é um pouco maior, então essa aqui será a opção e onde nós vamos então ensinar vocês. Preste bastante atenção, tenho certeza que você vai adorar essa matéria. Então vamos lá, João. Primeiro passo é preparar então a base para os nossos temperos. Para o nosso tempero. A base para o nosso tempero nós precisamos primeiro botar o isopor embaixo para não escorrer o barro fora. Então na verdade a gente vai fazer uma drenagem Uma drenagem aqui no vaso. Nessa jardineira. Aquele isopor que você tem em casa, de alguma embalagem que você vai jogar fora, você pode picar e colocar então no fundo da sua floreira ou aqui no fundo do vaso. Os vasos têm que estar com um furinho lá embaixo para a gente fazer essa drenagem. João, se eu não tiver ou não quiser usar o isopor, qual outra opção? Nós podemos pegar como alguma coisa com telhas, tijolos, né? Ou mesmo A brita também? Uma brita, que é bem mais prático. A gente faz uma forração só mesmo para bem básica, uns 10 centímetros já está excelente. Então tá certo. Então o João vai agora começar a colocar na nossa floreira o isopor picado, uma boa camada, como ele falou, para drenar. Então a água vai passar na plantinha, vai passar na terra, mas não vai ficar encharcando o vaso. Acho que é mais ou menos isso, né? Isso aí. Então agora a drenagem está feita. Muito bem. Próximo passo, então, é uma manta, é isso? Próximo passo é nós colocar a manta, que mesmo molhando, mesmo escorrendo o barro vai saindo para fora da jardineira. Então nós precisamos ter essa manta para inibir esse barro para sair da jardineira. Colocando por cima do isopor ou de qualquer outro material que a gente está utilizando. Depois disso, a gente tem que plantar. Então começar com a terra. Está pronto para a gente colocar o barro aqui. E agora vamos falar então sobre a terra. Qual é a terra apropriada para esse tipo aqui de jardinagem que a gente está fazendo? Então, o ideal é a gente ter essa terra preparada. Adubada? Ela é preparada, adubada, já pronta para bem fofa, tá? Para a gente já tá pronto de plantar. Senão, porque a gente tem um outro tipo de barro que a gente tem que botar os adubos. Esses adubos demoram até que fazem o efeito na terra. Então já existem terras prontas para isso. Aí a gente só bota a terra aqui e já começa a plantar. Então vamos lá, então próximo passo, depois da drenagem pronta, a manta também colocada para essa drenagem, o João começa a colocar então a terra, que é uma terra bem fofa, preparada, adubada, para deixar a nossa plantação aqui de temperos bem caprichada para a gente ter em casa então o nosso cantinho bem especial. Essa terra também encontra-se em floriculturas, encontra-se aqui também na própria Verdelândia. Supermercados também. Supermercados. Então deixando bem retinha a jardineira, o barro certinho, para quando na hora de molhar, tá certinho com a água para ela não ficar mais água de um lado ou mais do outro lado. E agora então, próximo passo, plantar. Então, nós vamos plantar
Essa é a cebolinha verde. A cebolinha, nós teríamos que tirar então o pacotinho, tirar um pouco da raiz para ela vir bem forte, tá? Então não há necessidade de deixar toda aquela raiz que já vem quando a gente compra a muda. O ideal, na verdade, é tirar um pouco. Tem que tirar um pouco, né? E aquele corte da cebola vem depois? Depois a gente, de plantar todas elas, a gente tem que ter mais um cuidado, que é no corte da cebola. A gente corta ela para ela vir mais forte, para dar força para a raiz, para ela vir mais bonita e ter mais durabilidade também. Então sempre que a gente for plantar ou replantar a cebolinha, a gente sempre corta aqui. Esse corte o João vai estar ensinando daqui a pouco, mais uma muda de cebola. E eu posso juntar essas diferentes plantinhas então numa jardineira só, esses temperos? Isso pode sim, e a questão é só cuidar assim, ó, um detalhe muito importante é botar as plantas que crescem mais para a parte do meio, que fica uma jardineira mais bonita, mais apresentável. O único problema que tem é esse. Outro detalhe importante aqui é dar uma distância apropriada das mudas, tá? Para a questão do raizamento, quando ela, o crescimento da planta. Ela ficar muito grande, ela vai ficar numa largura aqui ideal. Um espaço bem ideal para as plantinhas crescerem. O próximo é o alecrim. O próximo alecrim a gente planta na parte da frente, como é uma planta mais baixinha, tá? E a gente planta no meio da cebolinha, no meio, a forma de triângulo. Não tem erro. Então sempre intercalando. Isso, sempre intercalando. Não tem erro. Socando um pouquinho o barro para ela ficar bem firme na jardineira. E vamos para a próxima. Esse é o manjericão verde. Então é uma planta alta, a gente vai colocar mais para o meio da jardineira. E quanto ao sol, eu mesmo estando plantando aqui espécies diferentes, todas podem ficar no sol? O ideal é pegar só meio período de sol, não pode pegar sol o dia todo. O ideal é pegar a parte da manhã, que é o sol é mais fraco, tá? E não queima as folhinhas, as pontinhas das... Então a necessidade desse sol para a nossa planta crescer bem bonita, ficar saudável, então sol é importante. Daqui a pouco a gente vai dar a dica também sobre a água, como regar, o que usar na água, se só água pura ou algum adubo. O pessoal aqui da Verdelândia preparou umas dicas aqui bem legais para a gente, é só acompanhar e depois ir para o jardim, passar aqui primeiro se precisar comprar material e depois ir para o jardim preparar a sua jardineira com temperos. Agora a pimenta. A pimenta mais baixinha, a gente vai formar o triângulo. Colocar ela, pressionar e tampar ela com barro. O barro próprio para... E a última... Esse é o manjericão roxo. E o cheirinho, né, tão bom desses temperos, né, João? Muito bom trabalhar. E também uma forma aqui de terapia, né? Você está mexendo com a terra, como dizem, está tirando aquelas energias, só não pode colocar as energias ruins para as plantas, mas que é gostoso mexer na terra. Às vezes, depois de uma semana exaustiva, pega final de semana e deixa uma jardineira dessa bem caprichada na sua casa, no seu apartamento. Com certeza vai ser muito bom para você. Continuando agora, a gente vai passar então para o passo que é cortar as cebolinhas. É isso, João? É isso mesmo. Nós vamos cortar as cebolinhas para elas virem bem mais firmes na nossa jardineira. Então o corte dela é bem rente ao caule, para aproveitar bem, nascer bem todos os caules, tá? Aí nós plantamos todos eles aqui. Vocês podem ver, pessoal, que aqui está mais baixo a terra não veio até em cima. Até em cima. Nós temos que botar agora um cascalho para, na hora de molhar, não der sujeira no apartamento. Vocês sabem que é meio complicado a limpeza do apartamento, então a gente bota o cascalho para... Uma pergunta, João, e com essa terra um pouco mais baixa, se de repente eu preciso estar colocando mais terra ou só o adubo na água? É só o adubo na água, não há necessidade de mais terra. A terra aqui, ela mais ou menos, ela aguenta uns 3 a 4 meses com essa preparação então de terra. Então se nós ir adubando gradativamente todos os dias, a gente já tem ela para 3 a 4 meses aqui. E se depois de 4 meses eu ainda estiver com as plantinhas em ordem, ainda crescendo bonitas, mas a terra
baixou um pouco, eu posso vir colocar mais uma camadinha de terra ainda? Pode colocar, sim. Então tá certo. Então agora o próximo passo, o João vai colocar o cascalho, que é na verdade a casca de pinos. Somente mais para decoração e para não respingar muito. E a limpeza, né? É, limpeza. Fica mais bonito. Casca de pinos, então, também encontrada aqui, né? Eles vendem em pacote. E ela vai manter a terra úmida? Também mantém um pouco a terra úmida. Ajuda bastante na umidade dela. Ela aguenta a umidade, né? Não deixa sair fora. Então, para a gente relembrar, deixar a nossa jardineira aqui com os nossos temperos. Tomando sol de preferência pela manhã, que o sol é mais fraco, regando sempre com adubo, não água pura, e isso é bem interessante saber. E esse adubo a gente já vai falar em seguida, que o João vai fazer a primeira rega, né, da nossa jardineira. Lindo ficou agora, perfeito. Uhum. E agora então vamos regar as nossas plantinhas? Vamos lá, pessoal. Toda vida que se planta alguma planta, assim, a gente tem que molhar. E a ideia de molhar esses temperos, a gente já bota junto com a água o adubo, entendeu? Esse adubo então é um adubo especial para raiz. Isso, para raiz. E deixar as plantas bem verdinhas, saborosas. Correto, isso mesmo. Tá, e como que eu sei a quantidade? Quanto que eu uso desse adubo e a quantidade de água? São uma colher de sopa para 10 litros de água. Bem, a colher grande de sopa para 10 litros. 10 litros. Isso toda vez que eu for molhar, eu tenho que fazer isso? Todas as vezes, todos os dias. Então, certo. Daí proporcional, então, uma colher de sopa para 10 litros de água. Aqui o Tiago já está colocando proporcional, então, a quantidade de água que a gente tem para molhar, então, pela primeira vez a nossa jardineira, os nossos temperos. Isso mesmo. Vamos lá. Bastante cuidado, né? Gradativamente. Se botar muita água, a água vai sair fora da jardineira. Então a gente bota gradativamente todos os lados. Então o João está regando bem a nossa jardineira, está regando bem nossas plantinhas. E é isso, João, tudo certo? Tudo certo. Pronto para esperar dar o crescer e a gente poder então aproveitar lá na casa de você, então no seu apartamento. Cultive essas plantinhas, tenha em casa, quando você precisa vai lá. Como eu falei, uma maneira também da gente procurar relaxar um pouco, quem sabe no final de semana. Eu quero agradecer então o João, toda a equipe aqui da Verdelândia por essa oportunidade. Voltaremos aqui, quem sabe, não é, para falar no nosso tema jardinagem, sobre flores, plantas, as flores da época, inverno, verão, que nós devemos usar no nosso jardim. Espero que você tenha gostado do nosso Fazendo X. João, muito obrigada. Muito obrigado pelo prazer também de estar aqui com vocês. E espero que todos façam isso aqui e buscam aqui na nossa floricultura então. Com certeza, eu acho que ficou bem prático as dicas aí para você. E queremos então agradecer a sua companhia aí do outro lado e agradecer também os nossos colaboradores, que é a Hip Hip, loja bem no centro da cidade, o Salão de Beleza da Helena, a Manicure Sarita e também Manicure e Pedicure. E voltamos logo com mais novidades para vocês em breve. Fique ligado no Canal X e tvcanalx.com. Até mais!